Salve, pessoal. Bom, tem várias ideias, às vezes reflexões que eu quero trazer, enfim, na página minha do Instagram, ou até gravar algum vídeo sobre. E, enfim, correria, várias tarefas, né? E trabalho e tudo mais. Então eu decidi fazer uma coisa que eu nunca fiz antes, que é o Lava Mais Fala, para refletir sobre algumas questões que eu acho que, enfim, tem um respaldo teórico, mas eu acho que dá para falar de uma maneira solta. E um desses temas é em relação às armas, à masculinidade e à política. A relação dessas três coisas, né? Desde o... Enfim, eu lembro antes da eleição do Bolsonaro, né? Antes dele ser um candidato político, é um movimento, né, que hoje eu sei que tem um nome, que é o masculinismo, que, enfim, ele passa pelo machismo, mas é um movimento que tenta resgatar uma suposta masculinidade tradicional, uma masculinidade antiga, que, segundo seus defensores, ela foi perdida, né? E muitas vezes essa noção de ser homem, de ser macho, enfim, passava por essa coisa de precisar gostar de armas, né? Bom, já deve ter visto alguns memes assim, enfim. Ah, se seu namorado não gosta de armas, não gosta de carne vermelha, e não gosta do Bolsonaro, então pode investigar que ele tem. Ele também tem um namorado. Enfim, passa um pouco aí pela homofobia também, né? Essa questão, essa colocação aí. E isso daí faz refletir um pouco sobre uma questão, né, que, Freud, lá no início do século XX, já trazia sobre essa coisa das armas de fogo, né, sobretudo as armas de fogo, como um objeto fálico, né, algo assim que representa, enfim, pênis ali, e essa relação disso com a figura do homem, né, enfim. E aí, assim, é muito doido, porque a gente tem alguns movimentos que eu acho que escracham um pouco isso, né? Tipo, isso daí tá querendo compensar alguma coisa, enfim. Mas acho que é uma discussão que ela nunca vai se esgotar, ela não se esgota. E ela precisa ser aprofundada, na verdade. E de onde vem, né? Essa coisa de gostar da violência. Por que isso te faz mais homem? Por que isso importa? Por que isso é bom? E aí na política, né, isso foi muito usado até por uma campanha mesmo, enfim, uma coisa para atrair alguns eleitores, pensando, né, no caso do Bolsonaro, mas não só, atrair, enfim, pessoas que defendessem essa direita mais conservadora, né, mais ligada aos valores antigos, enfim, a heteronormatividade, aquela coisa de contra a diversidade, né, de gênero. E assim, eu acho que é uma maneira talvez que pega numa questão muito subjetiva, muito... O que é isso? Né? Uma questão muito íntima, que afeta talvez uma boa parcela dos homens, de estar sentindo talvez que está perdendo a sua força, a sua tônus, a sua virilidade, enfim, a sua energia, por causa de, enfim, devido às ideias mais progressistas, né, as ideias mais novas, enfim, o empoderamento, né, maior das mulheres, né. E aí, enfim, a gente tem por outro lado, né, os movimentos que vão contra isso, né, que eu acho que não está só nas feministas, mas enfim, eu vejo que os homens de esquerda, né, os militantes de esquerda, enfim, escracham mesmo essa coisa de querer toda hora ser muito macho, tal, essa coisa que está presente
na direita, né, naqueles mais conservadores. Mas aí tem uma questão de que isso é visto também na esquerda. Essa questão de, às vezes, ter que provar alguma coisa através da violência. Na esquerda eu falo setores progressistas, né? Setores que se colocam aí contra o bolsonarismo, por exemplo, contra essa coisa mais conservadora, né? Mais reacionária, né? E aí, assim, vou dar alguns exemplos dentro da esquerda, né? Do que eu vejo. E não é no sentido de cancelar, tipo, ó, como os caras estão errados, como estamos, né? Errados, coitados de nós, homens, não servimos pra nada. Não, é uma questão de avaliar e trazer essa reflexão, como eu falei, não se esgota, né? Eu tô falando de um jeito bem solto aqui, lavando a louça. Na esquerda, assim, a gente vê uma movimentação também eu vejo principalmente homens, pelo menos, quererem se diferenciar da esquerda reformista, né? Ou talvez mais pacifista, sempre falando, tipo, algo relacionado à violência, à arma, enfim, estraçalhar o opressor e tal. Que, assim, é uma coisa que faz sentido, não é a questão de, precisamos ser pacíficos. A pessoa tem uma causa ali, enfim, aquela coisa que nem o Malcolm X fala, né? Não dá pra confundir a violência do opressor ali com a reação do oprimido, né? Mas parece que tem uma coisa de querer mostrar essa virilidade também. Não querer mostrar uma fraqueza. Uma fraqueza que também é legítima, igual essa raiva, essa coisa de querer, enfim, derrotar o inimigo ali da maneira mais radical possível, também é totalmente válido, assim como a alegria, igual outros sentimentos, essa coisa da fraqueza, né? Essa fraqueza que, enfim, essa ala mais conservadora já fala que não, o homem é o provedor do lar, é o protetor, não sei o quê, né? Só que na esquerda também começa a ter essa coisa de querer ser o herói que vai destruir tudo e vai, né? Como é que eu posso exemplificar isso para ficar menos confuso? Estou citando um monte de... Vou talvez citar mais políticos, né? Bolsonaro a gente fala mais porque, enfim, tá aí no poder e tem uma série de questões relacionadas a isso. Eu estou gravando isso, ele está no hospital, eu não sei se o que vai acontecer, mas enfim. A questão não é falar de conjuntura política e eleição. A questão é falar de política sim, né? Mas não em relação à conjuntura atual, como as coisas estão, quem está no poder, mas em relação à sociedade e essa coisa da masculinidade, né? E as armas. Mas um exemplo, eu lembro que em 2018, muitos comunistas homens que se colocam como marxistas, radicais, muitas vezes, zoam pra caramba, assim, até chega às vezes até ficar meio esquisito, assim, de quase ter um certo distanciamento, assim, por exemplo, da militância LGBT, da militância feminista, e tudo que é um pouco colorido, vamos dizer assim, um pouco, né, que eles falam também cirandeiro, tudo que é um pouco mais pacífico e tal, não, esse daí não é nem esquerda. Quero me diferenciar disso, porque eu sou a favor da revolução, né, a tomada dos meios de produção pela classe trabalhadora. E então, né, nessa posição da esquerda radical. Boa parte dessa galera, eu lembro que estava em grande apoio ao Ciro Gomes, né? Ao Ciro Gomes, que hoje em dia está mostrando cada vez mais como uma pessoa de centro, né? Ou seja, talvez mais distante da esquerda do que muitas vezes esses movimentos que as pessoas falam, não, esse é reformista e tal.
E o que o Ciro Gomes tinha, né? Depois de um tempo, né, já Bolsonaro estava aí na presidência, não sei o quê, foi o Cid Gomes, né, o irmão do Ciro, passou com um trator ali em cima dos caras lá, polícia, enfim, tinha uma postura de uma masculinidade, um tônus assim muito forte, muito, não sei, não vou usar violento, né, mas assim, essa postura tradicional esperada aí pelo padrão da masculinidade, tanto no Ciro quanto no Cid Gomes, né? E, enfim, depois de algumas colocações do Ciro e tal, eu percebi que muitos se afastaram disso, não mostram mais que apoiam. Mas aí eu fiquei pensando, né? Parece que valia mais a estética, assim, a postura máscula, a postura agressiva, do que de fato o projeto político, né? Político, econômico e tal. Você nunca falou, nunca foi um Lenin, vamos tomar os meios de produção e tal. Mas muitos, eu acho que espelharam talvez as expectativas nisso. E de novo, não é tipo assim, olha como estão errados e tal. Porque eu tô falando isso depois de muita reflexão, né? Tem beleza, estudo aí que passa pela psicanálise, mas também a discussão dentro de coletivos, né, movimentos sociais, pessoas que discutem masculinidade, discutem política. Eu também já me peguei muito nessa postura aí também. Esse exemplo do Ciro Gomes não cabe a mim, mas em outras questões semelhantes. E, enfim, acho que é uma coisa aí pra refletir, né? Tipo, o quanto que essa coisa que foi usada pelo bolsonarismo, pelo Trump, né? Eu acho que vale falar muito dos Estados Unidos. Essa cultura das armas e tal, lá a questão da direita, esquerda lá, né? Enfim, lá não tem... É menos presente, né? Uma esquerda socialista, né? Eles têm ali uma direita, né? Um pessoal também acho que pró-capitalismo, enfim, mas que tem ideias progressistas, né? São a favor da diversidade, enfim, das pautas raciais. E lá também foi muito usado isso, você vê grande parte da base mais fiel assim, ao Trump, né, com essa questão das armas e tal, aquela figura do redneck americano, né, que tem. E, cara, é muito doido viajar nisso. Porque isso daí vai refletir sobre outras questões, eu acho, que é de como que às vezes as nossas paixões políticas, a nossa militância, às vezes, o nosso voto, né? Sei lá, dei exemplo aí do Ciro, por exemplo. Né? Não estou falando aqui nada grave, a pessoa não está no Ciro nem nada. Mas, por exemplo, uma coisa subjetiva, uma coisa que tem a ver ali com a sua sexualidade, com a sua construção assim, social, mas que não é muito sobre a economia e tal, que é uma questão, que Freud explica. Isso afeta a sociedade, isso afeta movimentos que vão definir coisas que vão construir a sociedade. Pode ser um voto, pode ser, uma coisa mais radical talvez, que mude mesmo as estruturas, tipo uma revolução. Então, enfim, eu acho que isso daí é só mais um exemplo de como a nossa saúde mental, a nossa questão assim, de como lidar com a gente, lidar com as nossas questões, às vezes que são individuais, mas que também são sociais, né? São frutos aí da sociedade, elas afetam o todo, afetam a sociedade que a gente vive. I'll buy your gun